Fala família vascaína, bem-vindo a mais um quadro Jogos da Minha Vida e agora a gente parte para 1993, a caminhada do Vasco rumo ao tricampeonato carioca de 94, né, gente? Lembrando, né, que até o Vasco chegar a ser tricampeão carioca em 94, o único tricampeonato que o Vasco tem carioca, né? Infelizmente era para ter mais. Mas enfim, né? O Vasco passou, né? Campeão em 92, Carioca sendo disputado em São Januário na sua maioria. Último ano do Roberto Dinamite, na verdade o último ano foi em 93 do Roberto Dinamite, né? Nosso saudoso Roberto Dinamite, que teve uma homenagem linda ontem em São Januário, né? O Vasco fez uma linda homenagem, né? Pelo aniversário dele, que seria dia 13, agora de abril. Eu nem falei isso no vídeo, né, de hoje, né, enfim, mas assim, eu nem coloquei nada de imagem, nem nada, negócio de direito autoral, cara, eu tô muito escaldado com isso. Eu já tomei 2 strikes, se eu tomar o terceiro, acabou o canal. Então, melhor a gente evitar, né. Mas aí o Dinamite faria, né, 72 anos aí no último dia 13, teve uma linda homenagem para ele em São Januário, e 93 foi o último ano, né, da carreira do Roberto Dinamite. E surge um artilheiro, cara, que com cara de português, com bigode, meio simplesão, um cara ali meio, sabe, na dele, introvertido, com o nome de Valdir, cara. Um nome bem peculiar de jogador na época. Valdir, né? Era difícil de você ver um jogador com o nome de Valdir, que ninguém dava nada por ele, ninguém dizia, e que, cara, que marcou história no Vasco da Gama, que foi um puta de um artilheiro aí na década de 90, depois ele retornou aí no final da década de 90 para o Vasco, já com uma idade avançada, acho que chegou, se eu não me engano, a jogar no Atlético Mineiro e outros clubes também. Valdir Bigode, nosso grande Valdir Bigode, nosso ídolo, herói ali do tricampeonato carioca, com jogadores ali que vieram da base, né, cara? Sua grande maioria, jogadores como Pimentel, o próprio Carlos Germano, né? Carlos Germano surgindo ali também, nosso grande goleiro aí, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão de tudo. Pimentel, Ian, Gian, Bismarck, já era capitão daquele time, também veio da base. O William, Giovani aí nos seus últimos jogos pelo Vasco da Gama também, né? Já indo para o final de carreira, Giovani atuando em grande performance também em 93. E outros jogadores ali que figuravam ali naquele elenco, né? Sidney, né? O meio-campo que tinha no Vasco lá chamado Sidney, era um volante, né? Mas que pisava na área constantemente. E esse jogo que eu vou trazer é contra o Fluminense, cara. Um dos jogos finais, né? Porque o Vasco e o Fluminense disputaram aí 3 jogos aí para decidir o campeão. O Vasco ganhou o primeiro de 2-0, perdeu o segundo de 2-1 e empatou a última partida em 0-0 e se sagrou bicampeão carioca. Eu vou trazer esse jogo que eu estava presente. Eu acho que eu estava presente, eu tenho quase certeza, porque eu não fui só no último jogo da final, no 0-0, que eu vou trazer esse jogo aqui também depois, mas acho que eu fui nesse que estava 2-0. Agora, o que o Vasco perdeu, eu não fui, tá? Aí você vai falar, porra, tu só vai em jogo que o Vasco ganha? Não, eu não vou só em jogo que o Vasco ganha, né? Mas eu tenho certeza que esse aí, que o Vasco perdeu de 2-1, eu não fui, cara, eu não fui. Agora, o 2-0 eu fui, 2 gols do Valdir, né? Valdir que estava ali figurando, era um carrasco tricolor, todo jogo fazia gol do Fluminense. E teve uma que ele pegou a bola até que meio errado, assim, a bola entrou, acho que foi o primeiro gol, se eu não me engano. E eu me lembro que no final, cara, o Maracanã assim vazio, assim, já praticamente a gente encontrou ali uns conhecidos, né, da papelaria do meu pai ali na época e tudo. A gente encontrou o cara da oficina mecânica do lado lá, o Paulo. Agora eu lembrei o nome dele, Paulo. A gente chamava ele de Mindurim, ele era mineiro, né? E ele tinha uma oficina mecânica do lado ali da papelaria. E a gente encontrou ele no final lá, o Maracanã meio vazio já, e passou um cara gritando, me leva que eu vou, sonho meu, marca o Valdir, se não marcar já
Vocês estão entendendo? Mais ou menos por aí que o torcedor tem a criatividade para tudo, né, cara? E, pô, foi muito engraçado. Essa época foi muito boa, cara, muito boa. Então fique com esse jogo aí, cara. Eu não sei se é o jogo na íntegra. Eu acho que é o jogo na íntegra que eu vou trazer para vocês. As imagens meio ruinzinhas, tá? Narração do Januário de Oliveira, saudoso Januário de Oliveira. Narrou muito jogo do Vasco aí. Tem uma memória muito afetiva do Januário de Oliveira narrando partidas do Vasco aí emblemáticas. Fica com esse jogaço aí, com o Valdir arrebentando aí com o tricolor da Laranjeiras. Fique com Deus, saudações vascaína, quadro Jogos da Minha Vida. Voltarei semana que vem, né? Ou sábado ou domingo, tem que ver aí a programação do Vasco, né? Quando é que ele vai jogar, para vir com o quadro Jogos da Minha Vida aí, semana que vem novamente. Fiquem com Deus, saudações vascaínas, eu fui. Autorizado o Pimentel, caminhou para a bola. Levantou no primeiro pau, tirou Luiz Eduardo. Doutor Jean, de primeira tocou na barreira e saiu. Tocou na zaga e saiu na linha de fundo do escanteio. Foi uma bola venenosa, Januário, porque ela bateu no jogador do Fluminense, mudou um pouco o rumo, que ficou difícil para o Ricardo Pinto. A sorte é que a bola foi muito alta. Primeiro escanteio do jogo. Vai colocar-se Giovani para a cobrança. É Jean. De pé esquerdo, Jean. Bateu fechado, Luiz Eduardo subiu e tirou. Vai buscar a bola, Sérgio Manuel, chega Jean. Podem colocar para o Pimentel, resolve colocar no meio. Luiz Eduardo outra vez. Completa Wagner. Macalé, Luiz Eduardo. Chiquinho e Macalé. Se manda pela direita, vamos acompanhá-lo. Coloca na ponta, vai chegar o Júlio César. Contra ambos chegou o Leandro colocando na linha de lado. Primeira tentativa do Fluminense pela direita. O Macalé ali deu o drible, o Leandro mostrando que tem muita recuperação, jogador de muita força. Ele recuperou a jogada e teve que isolar a bola, porque estava cercado por Macalé e por Júlio César. Você acompanha conosco pela rede Bandeirantes de televisão. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca 1993. Vasco da Gama e Fluminense. E a bola caiu na geral, cadê que ela volta? O pessoal está batendo uma bolinha ali. O Vasco da Gama joga por 3 empates. Uma vitória, um empate e pronto, ele liquida o campeonato. Para o Fluminense, só a vitória interessa. A bola que sumiu, Januário, a bola que sumiu. Agora há um policial ali caminhando em direção ao local onde caiu a bola. Mas um policial sozinho para achar a bola no meio dessa galera ia ser difícil. Mas o Zé Roberto Reit tem que mandar. A outra bola está aqui com os auxiliares, manda outra bola logo. Eu não quero esperando até quando? Para que 2? Regra 3. Se na hora de devolver a bola não tem ninguém para devolver, que o Reit não pediu. Macalé recebe na direita. Contra ele chega a marcação do Cássio. Levantou, Wagner tentou chegar, não conseguiu. É só tiro de meta em favor da equipe do Vasco da Gama. Nesse lance o Macalé chutou muito mais a grama do que a bola. Nesta sexta-feira, segundo jogo do playoff do basquetebol dos Estados Unidos, NBA. O melhor basquetebol do mundo para você acompanhar com exclusividade aqui na Bandeirantes. Direto do Phoenix Suns e Chicago Bulls. Fluminense tentando pela esquerda, Sérgio Manuel. O combate e a falta cometida pelo jogador do Vasco, não anotada pela arbitragem. Levantamento longo, procura Valdir, o artilheiro do campeonato. Chegou preocupado o quarto zagueiro Luiz Eduardo, meio assustado com a presença do Valdir. Coloca na linha de lado. Olha aqui, Januário, o Luiz Eduardo se contundiu no lance anterior, antes desse ataque. Agora ele deu um pique e ele não está bem, não. Ele é capaz dele ter que sair do jogo, hein? Leandro chega pelo meio, pode colocar para o Cássio na ponta esquerda. Estava impedido. Toma bem Júlio César. Segue o jogo Chiquinho. Linda jogada em cima do Leandro. Coloca pelo meio Wagner. De primeira para o Júlio César. Se manda o Macalé pela direita. Vamos acompanhá-lo. Está na área. Macalé é agora. Bateu para trás. Tirou a zaga. Tinha que ter decidido. Ou metia no segundo pau ou tentava ir pro gol. Hein, Gerson? Exatamente, Januário. A jogada não era essa para trás, porque vinham 2 chegando com o Ezio. Era um toquezinho por cima da zaga, entrava o Sérgio Manuel pelo outro lado, lá pela meia esquerda, livre. Presta atenção, Macalé, no serviço. Uma falta anotada contra a equipe do Fluminense. Cobrança para o Cássio na esquerda. Chega Wagner para o combate. Vai embora o lateral do Vasco, vamos acompanhá-lo. No ponteiro esquerdo, Wagner insiste. Mais falta.
O problema do jogador Luiz Eduardo é muscular na coxa esquerda. Ele já andou afastado por causa dessa coxa esquerda aí durante o segundo turno. E Marcelo Barreto já está no aquecimento no túnel do Fluminense. Cássio se manda pela esquerda, vamos acompanhá-lo. Recebeu, jogou com Jean. A volta com Giovani. Leandro. Chega o gaúcho Leandro, levanta na ponta direita. Estava impedido o Valdir. Anotado o impedimento do camisa 7. Ricardo Pinto devolvendo. Ézio vai subir. Roçou de cabeça, colocou na ponta esquerda para o Sérgio Manuel. No mano a mano, olhos nos olhos com o França. Se passar, fica na boa. Rolou mal. Lira passou da bola. É Bismarck puxando o contra-ataque do Vasco. Valdir se mandou pela ponta, pediu. Bismarck foi sozinho derrubado. Cadê o cartão amarelo para Luiz Eduardo? É o primeiro do jogo. Olha, o cartão amarelo muito bem mostrado pelo árbitro José Roberto Reit. O Luiz Eduardo não foi na bola, e sim no corpo do jogador Bismarck. E fez a falta, porque também se o Bismarck passa por mais um, aí ele ia ficar na cara do gol. E o detalhe que o Giovani caiu sozinho aqui, olha lá. Não. Caiu sozinho, sentindo muito aqui o... Ele está conseguindo pisar direito, eu não vi o lance, você viu, Gerson? Eu vi o lance. Foi uma pancada que o Wagner deu no Giovani numa disputa de bola ali no meio do campo. Bismarck trabalhando pelo meio, levantou, a posição é perfeita de Pimentel, foi no fundo, saiu pela linha de fundo, acabou o campo. E foi uma pena, hein, Janone? Foi uma jogada bem feita pelo Vasco, isso deve ser jogada ensaiada. Futebol é festa. Vodka é Kovac. Você tem razão, Eli. É a puxada do Bismarck, a saída do Bismarck, encosta o Luiz Eduardo e por trás dele vem chegando o Pimentel. É preciso ter uma correção rápida aí com o Lira e com o Sérgio Manuel, que está cercando aquele setor ali. Olha o Ézio lançado na grande área, Alexandre Torres protege, a bola sai na linha de fundo quando ultrapassamos 7 minutos mais 8 segundos neste primeiro tempo. 0-0 Vasco da Gama e Fluminense. Aqui fora de campo, o Giovani, aqui sendo atendido pelo Santana. Pela cara dele, parece que a situação não é boa, não. E aqui no banco do Vasco já o Dias, camisa 15, no aquecimento. E pela altura ali, bancada ali na coxa, foi um tostão. Isso dói, que não é mole. 24 graus a temperatura no Maracanã. Trabalhando o Jorge Luiz pelo Vasco. Tentou Bismarck, já tomou. Sérgio Manuel com Lira, capitão do Flu. Força o jogo na direita. Júlio César recebendo. Meio bem do Valdir, a torcida gostou. Encosta-se Pires pelo meio pedindo. Ele prefere Wagner. Sérgio Manuel. De pé direito, abre da esquerda. No peito, no chão. Lira chegando, o capitão do Flu. Contra ele, Pimentel. Tentou passar, não deu. Sérgio Manuel na volta. Na luta isolada, existe Pimentel. Bem no jogo. Toma e acaba colocando pela linha de lado. E vai voltar o Giovani. Lateral cobrado. Sérgio Manuel pelo volta, Giovani. Sérgio Manuel na meia esquerda, o Fluminense vai todo. Macalé bateu de longe, fraco, ficou fácil para o goleiro Carlos Hermano. Bandeirantes, o canal do esporte. Tá todo mundo disputando esse título. Papa tudo cartão amarelo. Bilhões em prêmios para quem ganhar. Organiza-se o Vasco com Giovani. Esse é Cássio, tentou passar, Wagner não permitiu, colocou a bola pela linha de lado. O arremesso manual é para o Vasco, subindo da esquerda. Cássio repondo. Giovani. De primeira tentou o toque. Houve o desarme. Fica a bola cabeceada pelo Torres. Jorge Luiz. É Bismarck quem se manda para o ataque. Falta cometida pelo jogador do Vasco da Gama. Ou contra o jogador do Vasco. Cobrança do França. Giovani abre mal. Toma o Fluminense, puxa o contra-ataque. Wagner se manda, Macalé pedindo, já recebeu. Vai pro mano a mano com o Torres. Despediu Torres, que insiste na marcação ainda, Macalé. Tenta chegar no fundo, cruzou no segundo pau. Sérgio Manuel apresenta-se pedindo, já recebendo o jogador Lira. Vai chegar contra ele, Giovani. Cruzou no meio, Ézio! Só
tiro de meta, mas foi um susto no Carlos Germano, hein, Adson? Aí, no domingo passado, o Ezio marcou um gol assim, né? Antecipou-se a zaga e matou o Carlos Germano e com um toquinho no canto oposto. Hoje, novamente, agora ele se antecipa a zaga, mas cabeceou por cima, com perigo. Você acompanha conosco pela rede Bandeirantes de televisão. Vasco da Gama e Fluminense 0-0, 10 minutos e 15 ultrapassados no primeiro tempo. Aí Jorge Luiz. Bate forte na ponta direita, já subiu Luiz Eduardo tirando. Tem falta cometida pelo Bismarck. A devolução de Lira. Fura Pimentel. Chega cobrindo o Jorge Luiz com Torres. Entrega mal. Conseguiu recuperar-se, deu sorte. Entrega errado outra vez, outro passe errado no filho do capitão do Tri. O domínio do Fluminense é com lateral direito, Júlio César. Para, pensa, toca. Luiz Eduardo, Sérgio Manuel. Procura na esquerda, encontra Lira. O Fluminense vai todo. Chegando pela ponta esquerda. Só a vitória interessa para o tricolor. Lira, é agora, está na área, tentou passar, foi desarmado pelo Jorge Luiz, caiu, não houve absolutamente nada. Sai o Vasco da Gama, Jorge Luiz deu o carrinho, valeu o lance. Opa, estranhou-se com o Macalé, ficaram ambos, olhos nos olhos, pode pintar cartão. Se pintar para o Macalé, não joga domingo, Adson. Aí o Wright não vai deixar por menos não, chamou ali os dois. Deu uma bronca ali, mas parece que por enquanto pelo menos não vai sair do cartão. Agora, realmente o jogo que temos agora pouco mais de 11 minutos, já esquentou. Macalé premiado, cartão amarelo para o Jorge Luiz, cartão amarelo para o Macalé, Macalé fora do próximo jogo. O Reis não entrou para brincadeira aí, né? E no Vasco, apenas um jogador pendurado com 2 cartões. No meio campo, Giovani. Mas até agora, correta a arbitragem. Cartão perfeito para os dois. Mais um detalhe, um carrinho desse eu sou apto e boto na rua. Tentativa lá pela direita do Vasco da Gama. A bola acaba saindo pela linha de lado, arremesso Manuel em favor do Vasco, tentando subir pela direita. Aí o camisa 10 e capitão Bismarck. Aí Jorge Luiz tira na direita, a posição é boa, Pimentel recebeu, partiu, levantou, Jean vai receber na área, Ricardo Pinto conseguiu evitar a presença do camisa 9 do Vasco da Gama, saiu com Júlio César na direita. Já chegou tomando o Vasco. Cássio força pela esquerda, vem contra ele, toma-lhe a bola, jogada perfeita do Macalé. É o Wagner, o Ju, Torres conseguiu tirar, é do Pires. 0-0 o Fluminense Vasco. O Fluminense chega pela esquerda. Lira dominando, apresenta Sérgio Manuel. Recebe na meia. Vai caminhando, procurando a grande área. Ezio, artilheiro do Fluminense. Gira, fica de frente. Levantou. Olha, Macalé dominando com dificuldade. Júlio César apresentou-se pedindo. Ele prendeu demais, levantou de perna esquerda. Forte demais na linha de fundo. Só tiro de meta em favor da equipe do Vasco da Gama. E Gerson, agora com 13 minutos e meio. 0-0. E a palhinha do Canhota. Bem, Januário, o jogo está muito concentrado aí no meio do campo, uma batalha muito grande ali. Ninguém leva vantagem ali no meio do campo, perfeito? Os principais jogadores, no caso do Vasco, o Giovani e o Jean, ou o Giovani e o Bismarck, ainda não começaram a armar o jogo. Pelo lado do Fluminense, um pouquinho mais do Macalé e muito do Sérgio Manuel no meio do campo, porque os outros dois jogadores, o Pires e o Chiquinho, tá certo? Do meio do campo, entrando no campo do Vasco da Gama, eles começam a assistir o jogo. Eles não participam. Eles só participam para brigar e tomar a bola. Perfeito? Acho que tanto o Fluminense quanto o Vasco da Gama têm por obrigação de jogar pelas laterais. Porque são 4 laterais bons e os 4 sabem apoiar perfeitamente. É tirar esse jogo, né? Descentralizar, meter nas laterais, muito mais importante para o homem de frente, Wagner, para os dois homens, Wagner e Ezio, e o Baldir pelo VAR. É o durante Gerson, o Canhota de Ouro, aqui na rede Bandeirantes de televisão, que acompanha Lira chegando pela esquerda. Tentativa de passar, tocou com Macalé, pede na volta,
Ele prende, fez a jogada individual, rolou pro Lira, é agora no capricho, bateu Macalé de calcanhar, tirou a zaga. Voltou Pires tentando dominar e dominando pelo Fluminense. Volta na intermediária, sai da área como zagueiro, Ricardo Pinto coloca pela direita. Januário, Luga. começou a chover aqui embaixo, uma chuva fininha, uma garoa a la Paulista. É uma garoazinha que não estava no programa nesse final de semana. Vasco da Gama 0, Fluminense 0. Aqui no Maracanã, você acompanhando em todo o Brasil pela Bandeirantes. Nesta sexta-feira tem Chicago Bulls e Phoenix Suns. Um jogo sensacional, melhor basquetebol do mundo, para você acompanhar com exclusividade ao vivo pela Bandeirantes, com Luciano do Vale e Edmar Simões. 10 da noite, aqui na Bandeirantes. Lira. Este é Júlio César, bota a bola do peito, dali pro chão. Vai embora pro apoio. Macalé recebeu quando Cássio derrubou Júlio César, bola cruzada na área, pegou o goleiro, não largou mais, não houve rebote pra ninguém. Agora antes houve uma falta sem bola, Adson, do Cássio em cima do jogador Júlio César. E o Júlio reclamou muito aqui pertinho de mim, mas o árbitro não viu, foi fora da bola o lance. Agora nesse lance aí, se o Germano solta, estaria prontinho para conferir o atacante Wagner. Jorge Luiz coloca na direita, Pimentel recebendo, volta com Jorge Luiz. Torres pede na esquerda, já recebeu, Macalé chega no combate, ele levanta com o Giovani. Tentou passar, foi desarmado com falta. Cometida pelo Pires. É no campo defensivo, voltou o Vasco da Gama, lado esquerdo. Cobrança para Giovani. Botou no mínimo 10 metros à frente. O Roberto Wright corrige parcialmente apenas o local exato da bola. Vem Bismarck. Trocando figurinhas com Giovani. Faz a virada na direita, sai errado, toma Lira pelo Fluminense. Isso é que é errado, desculpe, Januário, no time do Vasco da Gama. O Bismarck não tem que vir aqui no campo dele nessa falta a meio metro de Giovani. Quem tem que estar ali são os dois homens de meio do campo, os mais plantados, Leandro e França. O Bismarck tinha que ficar onde estava o França, lá na ponta de lança, porque lá o Bismarck entende. Tá certo? Aqui não. Aqui o França entende mais e menos lá na frente. Pelo amor de Deus, não. No próximo domingo, a Revista dos Campeões, um suplemento especial. Ricardo do Jornal dos Esportes da Sport Press, trazendo toda a programação esportiva da Bandeirantes. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Outra vez Macalé, recebe a bola e o combate. O de 2 voltou na esquerda. Chega por baixo, dá o carrinho, o jogador do Vasco coloca na linha de lado. É um novo arremesso lateral em favor da equipe do Fluminense. Sérgio Manuel com Lira. Vai no fundo, cruza no meio, a cabeçada! É a segunda tentativa de Ezio no mesmo local, bota na linha do fundo. É a segunda vez em menos de 25 minutos que o Ezio se antecipa a zaga e mete a cabeça com perigo, hein? Ali o Germano reclamando muito com o Jorge Luiz e com o Alexandre Torres. Detalhe que a chuva apertou agora. Passa a chover um pouquinho mais forte. O Vasco da Gama sai jogando, trabalhando na intermediária. Jorge Luiz. A distância marcada pelo Ezio. Toma Pires. Outra vez Jorge Luiz recuperando pelo time de São Januário. Volta com Alexandre Torres. Januário, perigo que o do Ezio, dos 14 gols que ele marcou até agora, metade foram de cabeça. Olha o Valdir lançado, saiu o goleiro, batido, Valdir tocou e o gol! Gol do Vasco, Valdir, artilheiro do campeonato com 18 gols. Na furada de Ricardo Pinto, que fez zagueiro e não soube. Foi lá e conferiu o artilheiro Valdir. O grito de gol tem mais força com Energizer. Bom, o técnico Edinho do Fluminense falou um palavrão, mas não podia ter feito outra coisa, porque a jogada em que estiveram presentes o goleiro Ricardo Pinto e o zagueiro central número 3, Luiz Fernando, foi uma piada. O Valdir, que a gente sabe que é um jogador de conclusão apenas,
Ele não tinha feito nenhuma grande jogada até agora. A primeira jogada em que ele teve uma chance de chegar perto do gol, ele já foi lá e fez o seu 18º gol no campeonato e está pondo a mão em 10 mil dólares, que é o prêmio do artilheiro, porque o Ezio vai ficando cada vez mais longe dele. Agora, esse gol, para mim, é gol dado de presente. Ô, Gerson! Ô Eli, eu concordo plenamente com você. Esse gol foi dado de presente, como o da partida passada também. Só que na passada, o Luiz Eduardo participou, Luiz Fernando participou. Entendeu? Os dois participaram, os dois zagueiros. E agora? O Luiz Fernando participou porque marcou bobeira. Não pode ter. Marcar do Valdir já é um problema. Você imagina liberado. Porque ele está jogando aqui, ó, na meia esquerda, entre o lateral Júlio César e o Luiz Fernando. Luiz Fernando mais preocupado. Eu não sei em quê. Perfeito? Olha, o Wagner tá na área, Wagner driblou e agora bateu, tempo, voltou, bateu pra fora! Wagner perdeu na primeira tentativa com a defesa de Carlos Hermano. Afobou-se Sérgio Manuel, você está revendo. Perdeu o gol de empate. 1 minuto e meio depois do Vasco da Gama ter aberto o placar. Complete, Gerson. Só dizer isso. E falha também do goleiro, que ele tinha que sair na bola. Eu não sei se ele marcou a bola ou marcava a trombada no Valdir. Eu não sei o que ele pensou. E furou. E acabou furando, exatamente. E agora o Fluminense está chegando muito bem lá pelo setor esquerdo. Tem que insistir com essa jogada do Fluminense. 1-0 pro Vasco. O Fluminense tenta chegar ao empate. Pires, Chiquinho. Já perdeu, hein? Mas houve falta do Jean. Tá lá um corpo estendido no chão. É Chiquinho, camisa 8 do Fluminense, já está de pé. A tentativa de chegada tricolor. Lira traz a bola para o meio. Macalé, marcado por 2, volta com Lira. Tentou na frente. Ezio protegeu, acabou desarmado. Vem a resposta de Giovani. Levantou para a corrida do Valdir. Já ganhou do marcador. Vai chegar na área com perigo mais uma vez o Valdir, artilheiro do campeonato. Levantou, tira Luiz Eduardo, coloca na intermediária com Chiquinho. Um sufoco que eu vou te contar. Cada vez que pega a bola o jogador Valdir. Toca desespero nessa defesa do Fluminense. O Valdir, inclusive, que foi expulso, né, domingo passado, no último jogo entre Vasco e Fluminense, foi julgado e absolvido ontem à noite. E se ele ficar no mano a mano com qualquer um dos zagueiros do Fluminense, é jogada ruim, hein? Ele vai chegar a 30 gols. Mas olha aqui, desculpe, Januário, é muito simples. Ele não tem 2 cabeças de área no Fluminense, encosta um no Bismarck, tá certo? Os 2 zagueiros, um encosta no Valdir e o outro sobra. Qual é o problema disso? Qual é o mistério disso? Tá com 2 cabeças de área aí plantadinho ali, ó. Parece que estão pregados no chão, com aquele prego bem grande. Para com isso. Lira tenta chegar bem pela meia esquerda, rolou na ponta, tá na área. Sérgio Manuel bateu, tocou na zaga. Tenta apanhar Wagner. Recebeu, foi no fundo, tocou de calcanhar. Cruzamento feito na área. Tira bem o França. Olha a furada do Luiz Fernando. Sorte dele que o juiz marcou falta do Valdir. Cobrança pro Lira. Aí Chiquinho. Coloca na direita. Recebendo Júlio César. Macalé tentou devolução de primeira. Júlio César dominando. Botou na frente, acabou caindo sozinho, não houve nada. É do Giovani. Macalé. Vai pro combate, Giovani. Fica no meio do caminho. Vem o Macalé. O Vasco vence por 1-0. O Fluminense vai à luta, chegando pela esquerda com Lira. Nesse, grita a torcida tricolor, querendo ser o 12º jogador em busca do empate. Chiquinho recebeu de frente, bateu fraquinho. E agora, Ezio recebeu. Marcou impedimento aqui, ó. O Léo Feldman, no momento do chute, o Ezio estava adiantado. E o Léo Feldman já havia levantado aqui a bandeira vermelha, marcando o impedimento do centroavante do Fluminense. Você está revendo aí o lance em que Ezio brigava na pequena área com o goleiro. Desde de trás do gol. Estava realmente adiantado o centroavante do Fluminense. E já era um detalhe aqui é que o Paulo César, que prepara os goleiros do Vasco, ele não quer que o Carlos Germano cobre o tiro de meta para não forçar a musculatura, que ele andou parado por 15 dias com uma lesão muscular. Então ele não quer que o Carlos Germano cobre os tiros de meta. Bandeirantes, o canal do esporte.
CDB Azul Premiável. Você tem um dos melhores rendimentos do mercado e ainda concorre a prêmios. Tenta organizar-se o Fluminense. Já chegou o Vasco tomando. Jorge Luiz levanta, tem 2 impedidos e a bola sai na linha de lado. É só arremesso bola em favor da equipe do Fluminense. Tem pressa na devolução. Vai colocar-se o quarto zagueiro Luiz Eduardo. O Meirelles está dizendo que um pouco mais atrás. Luiz Eduardo recebe do Lira. Luiz Fernando. Vai chegando no combate à distância o jogador Valdir. Pires. Luiz Eduardo recebendo do Luiz Fernando, passando para o campo de ataque. Sérgio Manuel, Luiz Eduardo. O Vasco volta todo para marcar no seu campo defensivo. Pires. Chiquinho fica pedindo na direita. Ele inverte todo o jogo. Júlio César. Luiz Fernando. Veja onde trabalha o Lira. Não houve nada. É do Leandro. Esse é o Cássio. Força o jogo com o Valdir. Bola passa por ele. Luiz Eduardo chega na cobertura. Lira. Ô Gerson, o Vasco usa de martimanha. Ele colocou França como um segundo lateral direito para não permitir a passagem do Lira. E o Lira não está conseguindo chegar onde ele gosta, que é na linha de fundo. Mas o correto é esse. Quem tem que trabalhar, eu já tinha dito isso, quem tem que trabalhar naquele setor ali, tá certo? É o França. E não o Bismarck. O Bismarck tem que ficar um pouquinho mais na frente. O Bismarck pode voltar como um quarto homem ali em cima do cabeça de área do Fluminense, no caso o Pires, que fica um pouco mais atrasado. Ou o Chiquinho, que ficar mais atrasado, o Bismarck pega. Agora, problema de marcação, fechar setor, eu dizia ainda há pouco, tem que ser com aquele pedaço de lá. Então, o França espera a passagem do Lira, perfeito? E o lateral Pimentel pega o Sérgio Manuel. Só que o Sérgio Manuel tem que sair um pouquinho, tá certo? Vem um pouquinho para a meia esquerda e mete, para não sair o Ezio, mete uma Macalé, tá certo? Da meia esquerda para a ponta esquerda. Por trás do lateral direito, Pimentel, para puxar o Jorge Luiz para aquele setor. Para que o Ezio e o Wagner fiquem praticamente só com o Torres. É essa movimentação dali da meia esquerda para a ponta esquerda. Leandro, o grande coração do Vasco, coloca a bola na direita, já chegou cobrindo pelo Fluminense o Luiz Eduardo. Lira coloca no meio, chega bem o Macalé na ponta esquerda, recebendo, arma o cruzamento, encostou, pediu Wesley, levantou, subiu bem o zagueiro Jorge Luiz tirando. Levantou o Jean, olha o Valdir, o matador do Vasco arranca, foi desarmado, não houve nada. Júlio César. Botou na frente, Chiquinho, mais atrás, Luiz Fernando. E houve uma alteração, não sei se foi uma determinação do Edinho, mas houve uma troca de posicionamento do Luiz Fernando com o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo passou a ser o marcador direto do Valdir e deixou mais solto o Luiz Fernando. Não sei se é uma coisa momentânea ou se é uma determinação do treinador. Não, eu acho que tem que ser momentânea, porque se for assim, o Luiz Eduardo está capengando o que o Eli disse desde o início, perfeito? Olha aí. A bola está na área, França sobe. O Eli tinha dito isso desde o início, e realmente ficou capengando lá. Agora bota pro lado de cá, o Valdir, se bate o Luiz Fernando, que é muito mais rápido, vai bater o Luiz Eduardo. Eu achava que os dois deveriam segurar o Valdir, a tapa, se possível. Agora uma falta do Pires, dura em cima do Jean. Na meia direita, no ataque do Vasco da Gama. E essa é a 9ª falta que o time do Fluminense faz nesse primeiro tempo contra o Vasco da Gama. Eu acho, seu Gerson, que essa troca não foi uma ordem do técnico Edinho, porque eu estou aqui de olho no Edinho, eu não vi ele passar nada. Eu acho que é só um posicionamento momentâneo. 29 minutos ultrapassados no primeiro tempo. Vasco da Gama 1, Fluminense 0, gol marcado por Valdir, camisa 7. O Pimentel levantou na área, buscou Alexandre Torres, roçou de cabeça o Wagner. Torres da volta. Colocou curto na ponta esquerda para o Cássio. Outra vez Torres está impedido. Bandeirantes, o canal do esporte. Comprar pneu é um ato de confiança. Rede Manaus é confiável.
Ezio vai tentar pelo Fluminense, modelo com o Wagner. É cutucada, acaba caindo. Tem falta cometida pelo Leandro, camisa 5 no Vasco da Gama, na meia direita do ataque do Fluminense. Chiquinho destacando-se para a cobrança. Sérgio Manuel. A jogada é sempre a mesma na esquerda com Lira. Agora é com Pires. Ele é atropelado pelo capitão Bismarck. Bismarck que levou cartão amarelo. Chiquinho. Errado no meio. É do Valdir. Puxa o contra-ataque do Vasco da Gama. Bota na frente, chama Macalé. Ainda Valdir adiantou demais. E Luiz Eduardo. O Luiz Fernando. Procura na esquerda. Vem o lateral Júlio César. Chiquinho levantou para o Wagner, vai na velocidade, chega na linha de fundo. Contra ele, Torres dá o carrinho, bota para escanteio. É o primeiro escanteio para o Fluminense cobrar neste primeiro tempo. Desloca-se Sérgio Manuel. Ele sai da esquerda, vem para a direita. Os dois zagueirões do Flu ali, o Luiz Eduardo e o Luiz Fernando, já dentro da área do Vasco. Sérgio Manuel cobra o corner, bota na pequena área, cabeçada na zaga, tirando com Torres. Giovani. A luta contra Júlio César. Prevalece Giovani. Deixou para trás no camisa 2. Botou no meio. Bismarck, capitão do Vasco. Valdir, artilheiro do Vasco do campeonato. A falta cometida pelo Sérgio Manuel. E eles ficaram aqui, ô Januário, conforme você falou, você matou a chamada melhor do que eu e do que o Gerson. Eles não destrocaram, não. Ficou o Luiz Eduardo como se fosse o zagueiro central, eles inverteram a posição. Pelo menos estão assim, hein? Logo mais, 8h30 da noite, na faixa nobre do esporte, você vai assistir o jogo pela US Cup. Brasil e Alemanha. Aqui trabalha o time do Vasco da Gama. Bola aberta na ponta direita. Tentou chegar o Pimentel. Lira tocou pela linha de lado, bateu no jogador do Vasco e saiu. O que diz a arbitragem? Agora você vê uma coisa. O Luiz Fernando trocou, né? Tá lá do lado esquerdo, né? O Lira tá apoiando, ele foi para lá para dar uma cobertura. E sobra o Luiz Eduardo. O que tem que fazer o Valdir? Não tem que voltar nunca. Aonde for o Luiz Eduardo, o Valdir vai atrás. Sobra, vai o Valdir junto. Sai o Valdir junto, tá certo? Valdir não precisa voltar ao meio do campo, tem que ignorar. O meio do campo do Vasco joga com 425. Não precisa da presença do Valdir. Valdir tem que perturbar o sobra. E o sobra agora é o Luiz Eduardo. Macalé coloca na esquerda, Sérgio Manuel volta com Lira. Lira tentou passar na frente dele, dois adversários, já tomou-lhe a frente, tomou-lhe a bola, cometeu falta. Pimentel, camisa 2 do Vasco da Gama, é no prolongamento da grande área, lado esquerdo, poderia sair um cartão amarelo para o Pimentel. E deu um pico na bola depois da marcação da falta. Na esquerda do ataque do Vasco da Gama. Cobrança do Lira. Dois jogadores do Vasco estão na barreira. Lira, capitão do Fluminense, vai levantar na grande área. Vai autorizar José Roberto Wright. A barreira andou. Isso é uma demora para cobrar que eu vou descontar. 33,5. Lira levantou, toque, bateu na zaga. Salvou Valdir, camisa 7. Sai com Jean, puxa o contra-ataque do Vasco. Enfiou na ponta direita. Deslocado Cássio para dominar como ponteiro direito. Ele é lateral esquerdo. Ficou olhos nos olhos com o Pires. Voltou para o Jean. Tocou forte demais na linha de fundo. Só tiro de meta para o goleiro do Fluminense, que tem pressa na reposição. Mas chegou fácil outra vez o Vasco, não, ele? Chegou sim. Agora o Jean ficou no meio termo. Ele nem passou a bola para o Cássio, que era o que ele queria fazer. E nem chutou a bola no gol. Ficou no meio termo e acabou acontecendo nem uma coisa nem outra. 34,10. Aí Macalé passa pedindo, já recebeu o Júlio César ao lado da grande área, cruzou, fechado, Torres tirando. Macalé na volta, no peito, bota no chão, rolou pro Chiquinho. Outra vez Macalé, aproxima-se da área. Tira a França, volta Sérgio Manuel. Na esquerda, sempre a mesma jogada do Fluminense com Lira. Chega no apoio, levanta mal. Tira a França, pro peito do jogador Bismarck. França.
Este é Jean, agora Giovani. É uma das duplas caipiras do Vasco da Gama. Jean e Giovani. Giovani vai embora. Ainda Giovani. Tentou outra fita, perdeu. Voltou Bismarck. Lindo levantamento na ponta direita. A posição é perfeita. Pimentel arma o cruzamento, bota pelo meio, mergulha e tira. Luiz Eduardo. Tem mais Vasco atacando. França coloca no meio. Tira a zaga. Chiquinho recupera pelo time do Fluminense. Macalé. Pires. Inteiramente perdido Pires até agora do jogo. Lira, Sérgio Manuel Pires. Outra vez Lira. Opa, meteu a mão na bola o jogador do Vasco, valeu o lance. Ganha o Ezio de perna direita, abriu na meia. Chega Júlio César, arma o cruzamento, bate a bola no corpo de Cássio, sai na linha de fundo, escanteio, Watson. Enxergou bem aqui o Ezio, né? Viu o Júlio César fechando sozinho, ele sem marcação, mas cruzou mal. Cruzou mal, a bola bateu no Cássio. É escanteio mais uma vez, quem cobra é Serginho Manuel. O melhor basquetebol do mundo, o basquetebol da NBA. Amanhã, Phoenix Suns, Chicago Bulls, é decisão, é o playoff final, Luciano do Vale e de
TV Tarobá, do Paraná, fazendo a campanha do Dia da Bondade. Pede a você, claro, telespectador da Bandeirantes, todo o Paraná principalmente, que colabore com donativos para o Dia da Bondade da TV Tarobá, a Rede Bandeirantes de televisão. Inteiro no seu vídeo, o goleiro do Vasco da Gama para a devolução. Deixou para o Jorge Luiz. O goleiro do Vasco está aí fazendo aquecimento. A bola não vai lá, ele está trabalhando pouco. Está fazendo alongamento, melhor dizendo. Luiz Fernando devolve de cabeça. Já tem falta cometida pelo Bismarck, que determina a arbitragem em favor do Fluminense. Luiz Fernando faz o passe longo, forçou demais na esquerda. Quando fica para Luiz Fernando, Luiz Eduardo tentarem lançamento, fica feia a coisa, né? Mas fica bem, mas eu estou dizendo a você, ô Januário, e estou falando para os amigos, o meio do campo não funciona. Então, aí fica, mete a bola da defesa, passa direto pelo meio do campo. Agora também não acredito no meio do campo, exatamente por causa disso. Agora o jogo do Fluminense não é esse, não. Pelas laterais como estava, não estava bem lá pelo setor esquerdo, tanto é que obrigaram o França quase a ser lateral direito ao lado do Pimentel. Então começa a forçar pela extrema esquerda. Muito bem. Complicou do outro lado, puxa para cá, para o lado direito. Perfeito? O meio do campo, aí, esse pedaço aí é só para passar por aí e vamos embora, porque o Vasco concentrou todo mundo aí. E o Vasco perdeu, inclusive, o contra-ataque, a força do seu contra-ataque. Olha, o Sérgio Manuel chegou pela esquerda, chutou em cima do adversário e voltou para ele. Recebeu, tentou passar, insistiu o Pimentel na marcação. É lateral. Se é só lateral, é lateral para o time do Vasco da Gama. O Lira está reclamando, dizendo que levou uma falta, o juiz não marcou. Foi um choque ali, quando ele tocou a bola, foi ali um choque dele com o Pimentel, e parece que está sentindo um pouquinho ali o joelho esquerdo. Bandeirantes, o canal do esporte. Estamos abraçando a Rosa Amaral Caldas em Natal, no Rio Grande do Norte. Tricolor sofrendo com esse 1-0 para o Vasco. O Fluminense vai à luta, querendo chegar ao empate. O Macalé chegou pela meia esquerda, rolou para o Wagner na tabela. Macalé, falta! O juiz não deu, disse que não houve nada. Fica voltando o domínio do Fluminense. Lira. Recebeu na tabela o Lira. Outra vez Pimentel chega contra ele. Macalé levanta forte demais, a bola sai. É lateral favorecendo a equipe do Vasco da Gama. 43 minutos e meio. Primeiro tempo, 1-0 Vasco da Gama, que se manda para o campo de ataque. Vamos acompanhar Bismarck, a falta do Chiquinho. Cartão amarelo para o Chiquinho. A entrada foi por trás, o Bismarck já tinha passado com a bola. É cartão amarelo certo. Gerson, chegamos agora a 44. 1-0 Vasco. E o Fluminense, pelo que deixou de fazer, pelos erros que cometeu, merece o castigo de 1-0 contra? Eu não acho que é castigo, não. Eu acho que ele não apresentou nada, né? Então tem que estar perdendo. Em compensação, o time do Vasco apresentou 2 ou 3 jogadinhas só e numa delas meteu o gol. Mas por pura bobeira, tá certo, da zaga, da retaguarda do time do Fluminense. Agora, eu acredito o seguinte, que se o Fluminense acionar um pouco mais, não sei como, nem por que cargas d'água, eu acho que não vai conseguir, o Pires e o Chiquinho, tá certo? Para manobrarem o jogo dentro do campo do Vasco, perfeito? Liberam um pouco o Macalé, esse sacrificado, e o Sérgio Manuel, tá certo? Para os dois se juntarem lá na frente ao Wagner e o Wesley. Fora o Wagner, que ainda está voltando no meio do campo, pegando aqui a marcação do lateral Cássio, e ainda tem que correr para se juntar ao Wesley. Quer dizer, é muita coisa para um jogador só, perfeito? E ele não tem essas habilidades todas, ele tem força e velocidade. Agora, o Vasco da Gama concentra os seus jogadores ali no meio do campo, um toquezinho tranquilo, praticamente tranquilo, não tem muito lá na frente, acho que o Bismarck está voltando muito, tem que ficar um pouco mais com o Valdir, acho que o Valdir não tem que voltar, perfeito? E apertar mais aí, ó, aí, esse é habilidoso, esse conhece das coisas. Agora, tem que apressar um pouco mais o ritmo.
Está ganhando com merecimento. Aí o Lira chegando pela ponta esquerda com o Giovani. Era o Cássio, não o Lira. Lira do outro lado. Júlio César devolvendo no meio. Vai terminar o primeiro tempo. 45 mais 40 segundos. Fica reclamando ali o Ezio que não há marcação no meio do campo. Júlio César. Bobeou, perdeu. Vem Jean, forçando pela esquerda. Valdir pediu no meio. Pode pintar o segundo no finalzinho do primeiro tempo. Olha a bola cruzada. Toca para trás. Nossa Senhora, quase o Pires fez contra ele. É porque a atenção dos jogadores de defesa do Fluminense, a atenção ficou toda em cima do jogador Valdir, que é um jogador de velocidade, e ele entrou para receber essa bola do Jean. Aí o Pires, que vinha vindo por trás, viu que os dois zagueiros não iam chegar antes do Valdir, ele que teve que fazer quase a bobagem. Termina o jogo no seu primeiro tempo aqui no Maracanã. Vasco da Gama, 1-0. Bandeirantes, o canal do esporte. Decisivo do Maracanã. Tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Começa Vasco da Gama e Fluminense. Fluminense e Vasco no segundo tempo. Januário, Vasco também retorna a campo sem nenhuma alteração. Bismarck domina no comando da intermediária. Vira de pé direito na esquerda. Cássio vai para o apoio. Não há ninguém para combatê-lo. Vai embora. Chega agora o Chiquinho. Aí no Cássio. Valdir, artilheiro do campeonato, coloca mal na área. Chega atento o goleiro Ricardo Pinto. Sai jogando rápido. Lira. Fica no detalhe para você o Lira. Inteiro no seu vídeo. Foi atropelado o Wagner pelo jogador Leandro. Está anotada contra a equipe do Vasco da Gama. Cobrança do Pires. Sérgio Manuel. Luiz Fernando. Na esquerda do ataque do Fluminense. Lira. A falta cometida pelo camisa número 11. França, da equipe do Vasco da Gama. Lira, ex-jogador do Vasco. Começou nas divisões de base do Vasco da Gama. Daí ele atacando, levando o Fluminense à frente. Bateu cruzado, pegou o goleiro, largou, tornou a pegar. Com muita dificuldade, Carlos Hermano, ele. Essa é a segunda bola no jogo que o goleiro do Vasco defende e solta perigosamente, hein? Olha, você que é de Cascavel, no Paraná, não para de atender os nossos amigos da TV Tarobá. Donativos para o Dia da Bondade. Continua com o jogo, mas tudo bem. Continua mandando os donativos para a TV Tarobá. Aí está Pimentel devolvendo. No peito de Bismarck, chega pela direita. Traz a bola na meia, bate de perna esquerda. Livre, Cássio chega no apoio. Chega Júlio César para o combate. Ele rola no meio, Giovani. Já perdeu para o Chiquinho. Prendeu demais, acabou perdendo a recuperação do Wagner. Na esquerda, Macalé se mandou, botou na frente. Opa! Cadê o cartão para o Torres? Amarelo para o Alexandre. Já saiu o Alexandre Torres. Não lembrou nem um pouquinho seu pai, Carlos Alberto Torres, né? Ele colocou o corpo na frente para bater o corpo no corpo do adversário. Cobrança do Chiquinho. Sérgio Manuel. Chiquinho. Fica sem penetração o time do Fluminense. Obrigado a voltar no campo defensivo. Luiz Fernando. Levanta na esquerda, errado, toma Pimentel com Bismarck. Capitão protegendo contra a chegada do Pires. Levantou para o Pimentel. Chega Luiz Fernando. Evita a saída da bola pela linha de lado com dificuldade. Joga com o Macalé. Contra ele chega Giovani. Botou na frente, Giovani insistiu. Acabou o campo. É só lateral para o time do Vasco da Gama. Brasil e Alemanha. Você vai ver com o J. Júnior e Mário Sérgio. Logo mais, 8h30 da noite. Aqui na Rede Bandeirantes de televisão. O jogo válido pela US Cup. Aí o Lira tirando. Vai brigar pela bola e comete falta. Macalé. Favorece o time do Vasco da Gama. Eu nunca vi o jeito fazer falta de costa. Lógico que a falta foi no Macalé. Eu nunca vi o jeito fazer falta de costa. O árbitro mudou. Pediu perdão e foi para o outro lado. É verdade. É verdade. Ele deu a favor do Vasco, depois
voltou e deu a favor do Fluminense. Cobrança para o jogador camisa 4, capitão do Fluminense, Lira. Quando o Giovani está muito próximo da bola. Lira vai fazer o levantamento. Bateu no corpo do Giovani, tinha que repetir. Cai com Bismarck. Abre na ponta esquerda, vai para o apoio Cássio. Vamos acompanhar o lateral do Vasco da Gama. Se mandou Valdir pedindo, ele prendeu demais na ponta esquerda. Ao lado da grande área, contra um adversário, ele cruzou direto na linha de fundo. Só tiro de meta em favor do goleiro Ricardo Pinto. Demorou muito a lançar o Cássio. O Valdir já estava aqui há um bom tempo sozinho. Do outro lado, pediu várias vezes a bola. O Cássio parece que não viu. E ainda por cima cruzou mal. Amanhã, 10 da noite, Phoenix Suns, Chicago Bulls, Luciano do Vale, Edmar Simões e o melhor basquetebol do mundo, o basquetebol da NBA. Lira jogando na frente, Ézio protegendo contra a chegada de 2 adversários. Já recebe falta. Cobrança do Lira. Daí ele dominando. Bloqueado pela presença sempre do jogador camisa número 11, França. Já foi desarmado, outra falta. Vale o lance, disse o árbitro. Luiz Fernando. Fica apertado pela esquerda o time do Fluminense. Lira evita a saída da bola, pensa. Sérgio Manuel se apresenta, ele não passa. Tocou agora procurando o Macalé ao lado da grande área. Sai Giovani para o combate e faz o desarme. Evita a saída da bola pela linha de lado ainda Giovani. Saiu agora. E é Fluminense bola. Macalé. Lira, lá vem cruzamento para a área. Ézio errou na travada, voltou para ele, bateu de pé direito. Macalé não consegue chegar, explode a zaga. Bismarck na volta pelo Vasco. Chegando pela direita, lutando contra Lira, foi desarmado. Com falta, disse o árbitro. A intenção do Lira pareceu que foi chutar a bola, mas o Bismarck protegeu ali bem a bola e levou uma pancada na canela. Realmente, pancada forte, mas não houve a intenção do Lira de machucá-lo. Estamos abraçando o Coronel PM Ilmar Faria, que é do Rio de Janeiro, está em Belo Horizonte fazendo um curso e recebe o nosso abraço. Vibrando com 1-0 lá em BH. Gol marcado por Valdir. Fluminense vai à luta, querendo chegar ao empate com Lira. Chuta em cima do adversário em 2 oportunidades. Lira na volta. Luiz Fernando. O jogo fica muito amarrado, muito preso aqui pelo lado esquerdo, Gerson. Exatamente. O Fluminense tentando atacar por aqui, que é o forte do Fluminense desde o primeiro tempo. E desde o primeiro tempo, tá certo? Da metade para o final, o Vasco concentrou também muita gente aqui nesse setor direito dele. Exatamente para bloquear essa passagem do Lira, a chegada do Macalé e a presença sempre, eu diria, brilhante do Sérgio Manuel nesse trabalho incansável aqui de meio do campo. Agora faz uma coisa, troca de lado, passa para o outro lado, perfeito? Então o que acontece? Leva o Macalé lá para a meia direita e começa a apertar o outro lado com o Júlio César, para ver se atrai a atenção dos marcadores do time do Vasco. Sérgio Manuel dominando pela esquerda, vai embora contra ele, chega Jean, ele rola mal na ponta esquerda, fica dominando pelo Vasco Pimentel. Capitão Bismarck rasga no meio, vai embora, se mandou pedindo o jogador Valdir, ele prendeu, foi inteligente, abriu bolão na ponta esquerda para o Cássio, tá na área, é agora Cássio, capricha no cruzamento que pinta o segundo, bateu cruzado e perdeu. Grande oportunidade, perde o Vasco, Adson. A jogada é excelente, começou com o Bismarck, que prendeu a bola até o momento certo de dar o passe, porque o Valdir estava em impedimento, ele esperou a hora certa e lançou brilhantemente o Cássio, que mais uma vez cruzou mal a bola. 2 coisinhas nisso aí. Primeiro, a passagem do Bismarck. Ele era obrigado, ele tinha que ser obrigado a lançar a bola no Valdir, antes do Valdir entrar em impedimento. Ele prendeu demais. Aí tentou 2 dribles, meteu a bola muito boa pro Cássio. O Cássio tinha que meter imediatamente a bola pro meio, que entrava o Valdir sozinho. Ele deu mais um toque, foi mais na linha de fundo e fez aquela beleza que todo mundo viu. Brincadeira, não? Ultrapassados 8 minutos e meio. Segundo tempo do Maracanã, Vasco da Gama 1-0, o placar do primeiro tempo. A cobrança de falta por Chiquinho leva o Fluminense para o campo de ataque. Luiz Eduardo. Júlio César pediu da direita, já recebeu. Enfrentou Cássio no mano a mano. Levanta no meio, procura Sérgio Manuel. Tira a França. Volta Pires.
Aí Luiz Eduardo. Chiquinho. Já perdeu o Chiquinho. Macalé toca a bola, sofre falta, o juiz diz que não. Então chega o Torres, estourando pela linha de lado. É arremesso manual no campo defensivo do Fluminense, favorecendo ao time tricolor. Bandeirantes, o canal do esporte. Tá lá, vai buscar na rede. Papa tudo cartão amarelo na rede dos Correios por 30 mil cruzeiros. Se manda para o campo de ataque o time do Fluminense. Vamos acompanhar Lira, o capitão tricolor. Enfrentou França, jogou com Sérgio Manuel. A falta cometida pelo camisa número 2, Pimentel. Cobrança do Lira. Fica sempre sem jogada o time do Fluminense. Muito picadinha a jogada aqui da esquerda. Pires. Wagner. Opa! Tá lá um corpo estendido no chão. É Wagner, camisa 7 do Fluminense. Foi atingido duramente pelo Leandro. Esse ficou bem estendido, Januário, porque a pancada foi feia. Não dá para chutar direto daí, mas vamos ver o que o Fluminense tem de jogada aí. Olha aí, Sérgio Manuel chegou. Solado, a bola vai sair na linha de lado, tocada pelo jogador. Camisa número 4, Jorge Luiz. É só lateral. Sérgio Manuel recebeu, tentou chegar na grande área, dividiu contra Giovani. A falta está lotada. Entrou apresentando armas o Sérgio Manuel. Mas sabe quando você vai com o pé alto e se arrepende no meio do caminho? Foi o que ele fez. Brasil e Alemanha logo mais, J. Júnior e Mário Sérgio na faixa nobre do esporte a partir de 8h30 da noite. US Cup, para você acompanhar aqui na Bandeirantes. Aí Jorge Luiz cobrando a falta. Colocando no campo de ataque em busca de Bismarck. Sai direto na linha de lado e arremessa uma bola em favor do jogador Luiz Eduardo, que tem pressa. O Marcelo Barreto, que é o eventual substituto, possivelmente, do Luiz Eduardo, tem que ficar em aquecimento desde que o jogo começou. Ele já ficou quase o primeiro tempo inteiro. E agora ele tem que continuar aquecendo, porque pode entrar a qualquer momento. Reposição para Lira pelo time do Fluminense. 11 minutos e 5 ultrapassados no segundo tempo. Sérgio Manuel e Lira. Levantamento para o Macalé. Recebeu a bola, o combate e a falta. Cometida pelo Giovani. Lira para a cobrança. Demora-se muito. Levantou para o Chiquinho. Tirou Jorge Luiz. Botou Macalé. Já tem falta. Cometida pelo Macalé. Ficou caído. Tá lá um corpo estendido no chão. É o camisa 10. Bismarck do Vasco da Gama. E o outro se levantou rapidamente, que foi o jogador Pires, que aliás, quando subiu de cabeça não teve nenhuma intenção. Os dois jogadores subiram. Quando ele caiu, caiu o Bismarck por baixo e o Pires por cima. Por isso que o Bismarck acabou se machucando mais. O Geraldo e o Enéas, os homens da MAC, correram, chegaram juntos. O árbitro não havia autorizado o carreto. Eles saíram com a MAC. Acerte na vodka. Vodka é Kovac. Tira pelo Fluminense Lira. Pode colocar em jogo na ponta esquerda Sérgio Manuel. Devolução com Lira. Chegou, acabou o campo para o Lira. Tá muito difícil jogar naquele pedacinho de campo ali, o Sérgio Manuel e o Lira, com a defesa do Vasco toda torta nesse sentido. O lado direito do Fluminense está inteiramente esquecido no segundo tempo. Se pudesse pegar essa linha branca e puxá-la um pouquinho mais para cá, para o lado do túnel, aí dava mais campo pro Fluminense. Sabe o que acontece? Primeira coisa do jogador do Fluminense é correr com a bola. Tá certo? Então tem que correr com a bola, tem que jogar. Domina a bola, toca o jogo. Espera chegar. Agora quer correr. Correr não adianta, mano. Não adianta você correr. Você tem que correr na hora que tem que correr. Na hora que tem que parar e pensar e jogar, não tem que correr. Então tem que prestar atenção. Já é ruim nesse meio do campo. Tá certo? Tá armando uma correria aí mesmo que os dois de frente vão ficar desesperados. Acho que o Fluminense tem que trocar de lado. Jogar um pouco mais, né? Atrair a atenção um pouco mais da defesa aí do meio do campo, do time do Vasco da Gama, lá para o setor direito, para abrir, esquecer um pouco aqui essa passagem do Lira, que é muito boa. Lira levanta na área, cabeçada na linha de fundo, porque bateu no zagueiro escanteio. E é verdade, entrava perigosamente. É que a defesa do Vasco estava preocupada com o Ezio, que é um bom cabeceador. Mas entrava o Chiquinho, que não é de cabecear muito, mas entrou perigosamente e foi boa a presença do jogador do Vasco, metendo a bola para escanteio. Cobrado o escanteio. Tirou a zaga do Vasco da Gama, vai voltar com Lira, o Fluminense atacar na ponta esquerda.
Recebe a bola, o combate do Giovani, tentou ir sozinho, foi atingido pelo Giovani, é falta. Na verdade foi atingido mesmo, mas não houve intenção do Giovani dar uma cotovelada no jogador Lira. Não, foi uma jogada normal que acabou batendo o braço do Giovani no rosto do jogador Lira. Não foi nem no rosto, foi mais pro lado da orelha. Ao lado da grande área, lado esquerdo do ataque do Fluminense. O Giovani não tem 5 metros da bola. Lira para a cobrança, jogadores na grande área. Lá vem Lira, levantou Ézio, a bola passou. Chega Luiz Fernando, tira Torres com o peito. Volta Pires. Domina pelo Fluminense, o Fluminense vai todo. Lançamento na ponta esquerda. Torres chega de socorro urgente e faz cobertura. Giovani. Recupera Ézio pelo Fluminense. Sérgio Manuel, Chiquinho. Pires pede na ponta direita, quem vai receber é Júlio César. Pires. Nesse, grita a torcida tricolor. Wagner levanta no meio. Ézio vai brigar pela bola contra Torres. Já chegou Giovani tirando. Olha, o Jean deu de presente pro Lira. Fez a finta, vai embora. Lira bateu cruzado. Ézio recebeu, voltou. Sérgio Manuel contra o corpo de um adversário. Voltou pro Sérgio Manuel. Briga contra 2 adversários. Falta, disse o árbitro. O Januário Gerson aqui no banco do Vasco, auxiliar técnico Alcino Portela, conversa por telefone com o técnico João Santana em cima, nas tribunas de honra, e mandou pro aquecimento agora o meio-campo Carlos Alberto Dias, o atacante Hernandi. Saiu cartão amarelo pro Sérgio Manuel. Sabe o que acontece? É que o Vasco não está, o Alcino tem toda a razão. O Vasco não está sabendo sair, tá certo, desse sufoco. Dominou a bola o Giovani, se ele mete aqui na frente, tá certo? Pegava o Jean sozinho, aqui, quase na ponta direita. Mas não, ele preferiu um toquezinho por baixo da caneta do Sérgio Manuel. A outra bola. A outra bola, o que é que tem? A outra bola, pegou o homem de meio do campo, o França, também errou. Então não adianta, a saída de bola é importante quando você está no sufoco. Cartão pro Leandro, é só amarelo? É. Cartão para o Leandro, tá lá um corpo estendido no chão. É Lira, camisa 4 da equipe do Fluminense. Mas não tem nada não, já tá bom, o Fluminense segue com Pires. Lá vai a luta, Wagner lançado na grande área, Jorge Luiz chega contra ele. Ainda Wagner protegendo, rolou, Sérgio Manuel cruzou mal. Rasteiro e fraco, tirou a zaga, vai sair da linha de lado. O Fluminense não permite com Sérgio Manuel. É um sufoco que eu vou te contar. No carrinho, Bismarck põe na linha de lado. Se é no sufoco ou não, Januário, o importante é que o Fluminense está encurralando o time do Vasco. Chegou um pouco mais. Aquilo que nós reclamávamos no meio do campo hoje, agora, nesse pedaço do segundo tempo, Pires e Chiquinho já estão trabalhando na intermediária do Vasco. Aí sim, a partir daí começa a apertar. Isso aí, ó. Wagner levanta na área, voltou bola para o Chiquinho, recebeu, tentou partir, tirou de qualquer maneira Jorge Luiz. Vai voltar o Fluminense atacando. Tem mais Fluminense em seu vídeo no campo de ataque. Luiz Fernando levanta na ponta esquerda. Lira recebendo, toca de primeira para o Sérgio Manuel, chega contra ele, por baixo dá o carrinho, coloca na linha de lado o jogador Bismarck, é falta. A torcida do Fluminense fica de pé no Maracanã, grita Nense. Lira para a cobrança. Todo mundo na área do Vasco. Luiz Eduardo pediu um levantamento na boca do gol. Pela linha de fundo, Chiquinho. Perdeu o gol de bate. Ô, Eli. E agora o goleiro soltou a bola, tá certo. Foi uma bola difícil, uma bola com curva que caiu no chão. Mas é problema do goleiro, não tem esse negócio. Ele já tinha soltado 2 bolas, agora soltou no pé do Chiquinho. E por um verdadeiro milagre, que o Chiquinho pegou tão mal na bola que a bola saiu longe. Mas era bola para fazer gol tranquilamente. O Jorge Luiz mandou o goleiro ficar no chão. Por isso o Jorge Luiz leva uma bronca, porque ele se recusa a bater o tiro de meta. E o goleiro não tem rigorosamente nada. Não aconteceu nada, ó. Ele foi na bola, rebateu a bola, o Chiquinho entrou. Bateu na canela, bateu no pé, sei lá, chutou e perdeu as orações. Ele tá o quê? Eu acho o seguinte, tinha que levar um cartão. Que ele tá atrasando, que todo mundo viu que não foi nada. Agora que ele tá soltando um monte de bolas ali, então o Fluminense tem que acreditar nisso, é chutar pro gol mesmo. 18,5.
Segundo tempo no Maracanã, Vasco da Gama 1, Fluminense 0. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Vascaíno da Sano, acompanhando conosco, vibrando com o Vasco, vencendo por 1-0. Jorge Luiz tira de cabeça, foi na intermediária, França. Rasteiro põe no meio, Valdir, é cutucado, ganha o lance o Vasco, Jean, se mandou, tá impedido. Impedido o lateral esquerdo, entrou um pouquinho antes o Cássio, não, Madson? Imediatamente aqui o Bandeira marcou o impedimento, o Cássio estava mais ou menos a uns 2, 3 metros na frente da zaga do Flu, bem marcado esse impedimento. Neste sábado tem decisão em São Paulo, Timão ou Verdão. O Palmeiras precisa ganhar para obrigar uma prorrogação e aí sim vai jogar pelo empate. Em princípio, quem joga pelo empate é o Timão. Olha o Sérgio Manuel, chegou, rasgou no meio, pode bater de direita, fraquinho. Fica fácil para Sérgio Manuel. Aliás, do Sérgio Manuel para o goleiro Carlos Germano. Aí voltou a apertar um pouquinho a chuva aqui embaixo, Januário. Aí está inteiro no seu vídeo o goleiro Carlos Germano, quando você está revendo o lance. Chute de Sérgio Manuel para a defesa de Carlos Germano. Tenta Bismarck, chega Pires contra ele, comete falta. Na entrada do campo ofensivo do Vasco da Gama. O Vasco vence por 1-0, você viu o placar na Bandeirantes. Vasco, responde a torcida do Vasco, que vence por 1-0, vai a caminho do bicampeonato. Cássio domina na esquerda. Ganhou do Wagner, foi embora, rolou na área. Jean não entendeu, voltou pro Cássio. E agora tá aí o segundo, bateu no corpo de um adversário. Jean na volta. Acabou perdendo por Pires. Chiquinho foi na intermediária, Wagner, linda jogada, vai embora. Tá no campo de ataque, puxado, cadê o cartão? Cadê o cartão pro Jean? Bom, o cartão é óbvio, né? Isso aí foi uma gravata no jogador Wagner. E eu não sei, ele não deu nada, não deu cartão não, hein? Deu cartão de crédito, esse é o chamado cartão de crédito. Pode continuar fazendo, que ele não vai mostrar nada. Aí Júlio César cruzando na área, Sérgio Manuel com o peito, fez o passe, passou a zaga. Bismarck domina no peito, bota no chão. Olha aí, 4 contra 2 apenas. Chegou Bismarck, enfiou para França. Na esquerda, França não dominou, cometeu falta. 4 jogadores do Vasco contra 2 do Fluminense. E o França acabou cometendo falta. Aí o Vasco tirando. Chiquinho recuperando. Mais atrás. Fluminense se manda. Perdeu qualquer noção de sistema defensivo. Vai todo pro campo de ataque. Perdido por 1, perdido por 2 ou 3 ou 4, né, Gerson? Exatamente. Como ele chegou, e nós estamos pedindo isso, como ele chegou um pouco mais para frente, tá certo? Ele corre certos riscos, tanto no meio do campo quanto na defesa. Agora, principalmente, o risco é maior porque o Luiz Eduardo, tá certo? Está baleado lá, está com problema na coxa. Olha a bola na área, Carlos Germano pegou, é dele, não houve rebote para ninguém. Então o risco é muito maior, porque ele abriu o meio do campo, porque ele empurrou o time para frente, tá certo? E veio a defesa também, praticamente homem a homem. E homem a homem é muito complicado para essa defesa do Fluminense. E atenção, Gerson, para alteração no time do Fluminense. Finalmente vai entrar o Marcelo Barreto, mas não vai entrar na zaga, e sim vai entrar na posição do Macalé. Não é bem isso, porque ele vai colocar o Marcelo Barreto na lateral esquerda e vai colocar o Lira para trabalhar no lugar onde estava trabalhando o Macalé, em função até, Gerson, do Macalé ter recebido o 3º cartão amarelo e não poder participar do jogo do próximo domingo. Gerson e a alteração do Edinho. Qual é a do treinador do Fluminense? Olha, talvez por isso aí, né? O Macalé não vai poder jogar e tal, mas o Marcelo Barreto aqui na lateral esquerda e o Lira para o meio. O Lira praticamente já joga ali pelo meio, por aquele setor, mas eu prefiro o Lira aqui pelo lado esquerdo. Agora eu pergunto, e o Julinho? O Julinho tá por aí? Tá no banco. O Julinho é meio do campo, habilidoso. Tá no banco. Pois é, chega na frente. Não entendi muito não, mas em todo caso...
Sobe a plaqueta de número 10 na mão do regra 3 e aparece o número 13, Marcelo Barreto, para entrar em lugar de Macalé. Daí o Macalé deixando o campo, vai entrar em seu lugar Marcelo Barreto. Bandeirantes, o canal do esporte. CDB Azul Premiável. Você tem um dos melhores rendimentos do mercado e ainda concorre a prêmios. Aí o Torres enfiando bola na ponta esquerda. Tá todo mundo impedindo um ataque do Vasco da Gama. Além de Valdir, o lateral esquerdo, Cássio, estava adiantado. Deixa eu avisar o Gerson aqui. O posicionamento do Marcelo Barreto é o posicionamento de ponta esquerda. Ele mandou o Sérgio Manuel fazendo o Macalé. O Lira vai continuar de lateral esquerdo e o Marcelo Barreto é que entrou ali como se fosse um ponto esquerda. Não sei. E aí o Marcelo Barreto recebendo, derrubado pelo Pimentel. Juízes que não houve nada. Mas houve, hein? Houve falta no mínimo. No mínimo. Eu concordo, foi pau. E prefiro dessa maneira que está. O Lira aqui pelo lado esquerdo, tá certo? Marcelo Barreto fechando aqui esse setor, fechando um pouco mais o meio, como vinha fazendo o Sérgio Manuel, e deixa o Sérgio Manuel trabalhar por aquele setor. No caso, né, eu prefiro assim, porque do contrário, tem sempre que entrar o Julinho. É uma falta cometida pelo Bismarck, em cima do Luiz Fernando, anotada pela arbitragem, em favor da equipe do Fluminense. O Fluminense que tem pressa na cobrança, 25 minutos e meio no segundo tempo. Tem menos de 20 minutos para chegar ao empate o Fluminense. O Vasco vai vencendo por 1-0. O Fluminense vai à luta com Sérgio Manuel. Lançamento longo para o Lira. Sobe na cabeçada contra um adversário. Tentou chegar, foi puxado. Valeu o lance, disse o árbitro. Ainda o Lira. Chega na linha de fundo. Cruza fraquinho e mal. Tira Jorge Luiz. Vai sair na linha de lado. Não permite Luiz Fernando. Domina e joga com Pires. Pires com Sérgio Manuel, outra vez com Luiz Fernando, trocando passes do time do Fluminense, perdendo por 1-0. Luiz Eduardo, sentindo visivelmente a perna esquerda. Esse é Pires. Na frente dele, Jean. Sérgio Manuel. Luiz Fernando, Sérgio Manuel fica pedindo pelo meio. Agora não dá mais para ficar marcado. Levantou na ponta esquerda. Cabeçada do Valdir, coloca na linha de lado. Valdir agora é o marcador do Lira. O Lira passou a ser o ponto esquerdo e o lateral direito do Vasco passou a ser o Valdir. Eu acho isso totalmente errado. Totalmente errado. O cara é goleador, ó. Bota outro pra marcar, tem 450 lá dentro, deixa o cara lá dentro da área adversária, deixa o Valdir lá dentro da área adversária. Ele é goleador, ele não tá aí. Precisa de puxar o contra-ataque. Quem é que vai pro contra-ataque? Bismarck está atrás. Tá certo? Giovani já é o homem de meio do campo. Do outro lado, o Jean está marcando o lateral direito do Fluminense, o Júlio César, lá no outro setor. Quem é que está na frente? Ninguém. Ó. Então, por isso é que está sendo encurralado o time do Vasco. Ainda não passou do meio do campo. E olha a renda aí, Januário, 7 bilhões, 76 milhões de cruzeiros para 49.475 espectadores pagantes. Cadê o cartão amarelo para o Valdir? Tá aí. Sai cartão amarelo para o Valdir, que põe propositalmente as duas mãos na bola. Fica pendurado com 2 cartões o Valdir. Ele tinha levado um no jogo anterior. Mas ele levou o vermelho logo depois, né? Aí cancela aquele amarelo. Cobrança de falta na esquerda do ataque. Lira. Sérgio Manuel tocou, Wagner subiu. O goleirão pegou, sofreu falta. Próxima atração do Fluminense, quem é? Um jogador Julinho. O Gerson pediu, tá aí, Gerson. Julinho, número 16. Vamos ver quem vai sair agora. É o número 8 do Fluminense, Chiquinho. Bom, entra Julinho, a última alteração, última tentativa do Edinho em mudar o jogo. Vem o árbitro para presenciar a saída do Chiquinho, entrada de Julinho. O meio do campo certo do Fluminense, certo, eu vou dizer aqui, certo do Fluminense, para qualquer jogo, não interessa para qualquer jogo. Pires, Julinho, Macalé e Sérgio Manuel. Esse é o time do Fluminense, esse é o meio do campo do Fluminense. Doa quem doer. É mais ou menos o que está aí, com o Macalé, claro, na opinião do Gerson. Ézio sobe, briga pela bola.
Quem ganha é Pimentel. Força pelo meio. Jean na frente com Bismarck. Abriu na ponta esquerda. Linda bola para o jogador Cássio. Vamos acompanhá-lo. Adiantou demais. Januário, Diga. não parece que tem mais do que 50 mil pessoas aqui não hoje? Eu tô achando... Eu estava olhando aqui enquanto ele confirmava 475 pagantes. 49 mil. Eu não sei, pelo que eu conheço do Maracanã, eu tenho a impressão que estamos aí com um público em torno de 55 a 60 mil pagantes. Em todo caso, eu acho que o Maracanã encolheu. A tentativa é de Valdir, tá na área, é agora, tá aí o segundo, bateu para trás, cortou a zaga. Valdir perdeu uma grande oportunidade, mas ainda cabe. Ele volta a bola para o jogador Pimentel. Tenta a jogada isolada, na ponta, cruzou, bateu no Barreto, saiu na linha de lado. O Valdir fez tudo certo. Ele levou o tranco, ganhou, teve calma, caminhou com a bola dentro da área. Mas quando tocou para trás, trocou mal. E estava um Bismarck sozinho com o Jean. Ele tocou em cima do Beck. Aí, lateral, Pimentel cobrando. Eu olho o Maracanã e fico pensando, onde colocar-se mais 100 mil pessoas aqui dentro? Acho muito difícil que me deem essa explicação. Olha Giovani, chegou bonito, bateu, pegou o goleiro, largou, Valdir, bateu, na trave e o gol! Gol! Valdir para o Vasco da Gama! Artilheiro, com ele não se brinca! Bateu, roupa Ricardo Pinto, bateu na bola Valdir, o segundo gol está marcado. Valdir, camisa 7, aos 30 cravados do segundo tempo. Sela a sorte do Fluminense no clássico. 2-0, Valdir sabe que é disso. É disso que o povo gosta, Edson. Esse gol nasceu de dois erros. Primeiramente, o meio-campo do Flu perdeu a bola para Giovani. Ali na meia-lua, Giovani roubou a bola e bateu forte. Bola molhada, mas falhou o goleiro Ricardo Pinto. Soltou a bola para frente, o Valdir encheu o pé, acertou no cantinho. Tá aí, é o 19º gol dele. E o Valdir agora faz sinal para o banco de reservas, pedindo para sair. Já cumpriu sua missão, deixa 2-0 o clássico e pede para sair. Tá certo, hein, Gerson? Eu vou fazer coro com a galera vascaína. Eô, o Valdir é o terror. Só não sei como é que eu vou encaixar uma cantiga dessa para dizer que essa defesa do Fluminense é horrorosa. Como é que faz? Não sei. Depois Tem uma rima parecida, hein? Terrível. E outra coisa, o Luiz Fernando saiu jogando e não sabe, perdeu a bola ali pro Giovani. Giovani meteu no gol, o goleiro falhou, tá lá, né? Aquela criatura ali que mete todas as bolas pro gol. Quer dizer, ele marcado já é o problema, desmarcado então, meteu o segundo gol. E agora? Energia sem fim é gol. É Energizer. Quando já estava sendo marcado o impedimento do Wagner, a torcida do Fluminense começa a recolher as bandeiras, tomar o caminho de casa e a do Vasco grita: bicampeão, Vasco 2, dose dupla de Valdir, Fluminense 0, Bandeirantes, o canal do esporte. Comprar pneu é um ato de confiança. Rede Manaus é confiável. Aqui no Vasco, Hernande, camisa 16, no lugar de Valdir. Ele que é gaúcho e tem 19 anos de idade. E que é um excelente jogador, diga-se de passagem, hein? Agora o Pires foi cobrar uma falta e chutou o Sérgio Manuel. Que coisa, hein? Olha o Cássio solto lá pela ponta esquerda pedindo. Pimentel vai com ela. É o França chegando pela direita. Vai na linha de fundo. Rolou macio na área. Jean podia pintar o terceiro. Só pintou escanteio, favorecendo a equipe do Vasco da Gama. Quem sai? Sai o Valdir. Vai sair Valdir, camisa 7, autor de 2 gols. E o Maracanã vai aplaudir de pé. A saída de Valdir, camisa 7, artilheiro do campeonato, com 19 gols. Deita e rola a torcida do Vasco. Escanteio é cobrado fora do lugar pelo jogador
Jean. Agora sim, o árbitro vem para saber quem vai sair. Não tem necessidade de estudo. Sobe a plaqueta, ele fica sabendo que vai o número 7. Valdir. Aí os aplausos da torcida do Vasco. O Valdir é um terror. Já no campo, o número 16. Hernande. Quando o escanteio vai ser cobrado por Jean. Bateu rasteiro para trás. Giovani recebendo. Coloca pela ponta esquerda. Daí chegando o Vasco da Gama. Cássio. Tentou passar por 2. Teve que voltar. Voltou errado, deu de presente para o Wagner. Tenta puxar o contra-ataque com o Barreto lá pela ponta esquerda. Chegou contra ele e cometeu obstrução ao Pimentel. Está marcada a falta contra a equipe do Vasco da Gama na esquerda do ataque tricolor. Cobrança rápida para o Lira. Hernande contra ele. Lira ganhou. Ainda Pimentel chegou cometendo falta. Ao lado da grande área. Lado esquerdo do ataque do Fluminense. Lira colocado para cobrança, não. Vem o Julinho. Dali não tem ângulo para o tiro direto. O Giovani fica na frente da bola para dificultar. 35 minutos jogados, faltando 10 para esgotar-se o tempo regulamentar. Vasco da Gama 2 gols de Valdir, que já não está no campo. Fluminense 0. Falta cobrada, bateu! Com a mão, disse o árbitro. E o árbitro viu bem o lance. Ele teve convicção, ele apitou na hora, não teve nenhuma dúvida, o Zé Roberto Reit, que o jogador do Fluminense meteu a mão na bola. Ele não teve a menor dúvida do lance. Então, um cartãozinho tinha que sair para esse jogador do Fluminense. É o Wagner. Ele bateu com a mão na bola. Mas eles antes, a impressão que eu tenho é que marcou uma falta em cima do Carlos Germano. Pelo replay aqui, essa é a impressão que nos dá. 2 para o Vasco, 0 para o Fluminense, 2 gols de Valdir. Olha o Giovani como reclama. Já leva um cartão. Aliás, ele já levou cartão hoje? Não. Giovani hoje ainda não levou. Bandeirantes, o canal do esporte. Sano, mais qualidade em telhas e caixas d'água em fibrocimento. Tentava organizar-se outra vez o time do Fluminense. Já tomou Jorge Luiz pelo Vasco da Gama. Forçou na direita procurando Hernande. De cabeça tentou Bismarck. Chega Pires tomando. Acaba voltando. Conseguiu acertar na bola o goleiro. Já no ar os cartões do Vasco até agora: Jorge Luiz, Leandro, Bismarck e Valdir. E o Janoli estava preocupado com o Giovani. O Giovani é o único que não pode tomar cartão amarelo no Vasco nesse jogo, porque fica fora da outra partida de domingo. É o único pendurado, né? Vai subir o Ezio. Mais alto que ele, Jorge Luiz no corte. Levantamento feito para o Jean. Vai chegar na cobertura Luiz Fernando. Força Luiz Fernando. Jean. Sérgio Manuel tomando para a equipe do Fluminense. Fluminense correndo atrás do prejuízo. O Vasco vence por 2-0. Julinho. Olha a bobeada do Sérgio Manuel. Recuperou na frente, brigou pela bola. Entrou Pires. A falta cometida pelo jogador Hernande. Sai cartão amarelo para o Pires. E a falta cometida pelo jogador em cima do Hernande. O Hernando deixou um ambiente muito ruim no último fim de semana. E o nego tá de olho nele. Porque o Pires foi um negócio assim de mágoa, de vingança. A entrada do Pires foi um negócio que não é de hoje, não, é um negócio antigo. Foi domingo. E olha aqui, olha a importância do Valdir no jogo. O Valdir já saiu, já teve uma hora ali que já mudou de novo o Luiz Fernando com o Luiz Eduardo, já mudaram de posição de novo, hein? Foi só sair o Valdir para a coisa mudar. Lançamento para o Jean na ponta esquerda do ataque do Vasco da Gama. Cruzamento feito na grande área para a tomada de Julinho. Veio do Cássio. Sai trabalhando pela direita no campo defensivo. Insistiu o Jean. Jogou com Pires. Outra vez Julinho. Tenta pelo menos um chamado gol de honra. O time do Fluminense perde por 2-0. Corre atrás do enorme prejuízo. Pires vira na ponta esquerda. Se manda o capitão Lira.
Vamos acompanhá-lo. Passou pedindo o Barreto. Ele prendeu, tentou chegar na grande área, voltou. Sérgio Manuel. Falta cometida pelo Hernandes. 39 minutos jogados. Segundo tempo, Vasco da Gama 2. 2 gols em Valdir, Fluminense 0. Lira para a cobrança da falta. Levantou na área, mergulha, toca de cabeça, França, bota na linha de fundo. É escanteio. Estamos abraçando ao Wilton Viana, que é o prefeito de Maricá, bem como o Vanderlei de Sá, presidente da Câmara de Vereadores. Foi nomeado secretário de esportes, o nosso Gerson, pelo prefeito Wilton Viana. É o secretário de esportes de Maricá. Cobrado o escanteio por Julinho. Doutor Sérgio Manuel. E nada mais justo, né, ô Januário? É, afinal de contas, sabe tudo, né? Quem melhor do que o Gerson para ser secretário de esportes? Até do estado do Rio de Janeiro. E nada mais justo. Eu queria falar com o Gerson um negócio. Ô Gerson, mas esse número 11 do Vasco da Gama, esse França, o que ele corre, o que ele desarma, o que ele destrói. Vou te contar, eu queria um desse na guerra. É verdade. Ele é garoto, é cria do Vasco. Ele é brigador de meio do campo. Você perde um pouco, sem o Luizinho, perde um pouco de talento no meio do campo. Mas ganha em combatividade. É ele e o Leandro. Esse Leandro também marca, que é uma barbaridade. Quer dizer, isso facilita. Não é, você vê, em contrapartida do Fluminense, o Pires e o Chiquinho, quando estavam no campo, os dois brigam demais, tá certo? Mas, em compensação, os dois sofrem demais, os de frente sofrem demais. No caso que eu citei sempre, durante todo o primeiro tempo, o Macalé e o Sérgio Manuel. O sofrimento é muito maior para esses dois do que para os jogadores do Vasco. Tá certo que tem jogadores de frente mais habilidosos. Agora, você sabe de uma coisa, Eli, Januário e amigos. O Ézio está perdido, hein? Você não tem falado do Ézio. Agora, a culpa não é dele, não. Eu disse, no primeiro tempo ele vai sair com torcicolo. E agora vai sair de cansaço. Porque ele ainda não tocou na bola nesse segundo tempo. É aquela bola trabalhada, é aquela bola puxada para o artilheiro. Exatamente como trabalharam para o Valdir. O Fluminense não está trabalhando para os seus dois de frente, principalmente para o seu artilheiro, que é o Ézio. Olha a tentativa de chegada, o goleiro agora atento, tirou de cabeça, botou na intermediária. Wagner. 41 minutos mais 10 segundos jogados no segundo tempo. Vasco da Gama 2, Fluminense 0. Olha o Giovani. Giovani rasgou no meio, pintou o terceiro, bateu de longe, tocou na zaga. Julinho. Sérgio Manuel fazendo exercícios respiratórios no meio de campo. Esfalfado, Sérgio Manuel. Lira. Coloca para o Wagner, não domina, a bola acaba saindo pela linha de lado. Meu amigo de Cascavel. Olha, o pessoal da TV Tarobá está esperando a sua contribuição. Afinal de contas, você sabe, na TV Tarobá hoje é dia da bondade. Só falta a sua contribuição. Especialmente se você é vascaíno, não pode negar a sua contribuição. E Januário, um fato curioso, o Vasco não perde um clássico há cerca de 10 meses. Nesse tempo ele enfrentou o Flamengo 4 vezes, o Botafogo também 4, e o Fluminense 6 vezes, contando o jogo de hoje. E nenhuma derrota. Há um arremesso lateral em favor da equipe do Fluminense. Tem pressa e reposição de bola a jogo, Júlio César. O goleiro Ricardo Pinto foi muito mal no jogo, mas foi mal mesmo. Falhou nos 2 gols. Mais que isso, é o quê? Se você me permite, Januário, a defesa também falhou demais. Esses 2 zagueiros aí, ó. Olha a tentativa do camisa 16, Hernandes estava impedido, assinalou bandeira, confirma o árbitro. Quando tem troca-troca no Vasco a 42,5. O 14 Sidney vai entrar em campo, saindo ali o camisa 9, Jean. Sidney é zagueiro, também joga como volante no meio campo, portanto entrando Sidney 14 e saindo Jean, camisa 9. Portanto, sai Jean e entra Sidney na equipe do Vasco da Gama. Jean sai andando, fica reclamando Lira, o árbitro faz sinal que está descontando, que vai dar acréscimos. 43 minutos cravados agora no segundo tempo. Vasco da Gama 2, Fluminense 0. E com esse resultado, o Vasco da Gama soma 3 pontos, joga pelo empate no jogo de domingo e pelo empate, se precisar, no jogo de quarta-feira. O Vasco agora só não pode perder o jogo de domingo e perder o jogo de quarta-feira. É o único jeito que o Fluminense tem. Ganhar domingo e ganhar quarta-feira. Qualquer empate, o Vasco é campeão.
Olha, o lançamento lá na ponta esquerda tem pedido Cássio. E merecia levar um cartão agora. Ele jogou a bola para dentro do gol depois da marcação do impedimento. O que manda é dar um cartão amarelo. E vai levar. Levou cartão amarelo Cássio. É mais um cartão amarelo no time do Vasco. Ô Gerson, estamos chegando no finalzinho aí. 44, falta 1 minuto para esgotar-se o tempo regulamentar. 2-0, que o Vasco já venceu o jogo, todo mundo sabe. Se vai ser 2-0, pode fazer o terceiro ou tomar um, isso ainda pode acontecer. Agora, tem condições o Fluminense de vencer o Vasco em 2 oportunidades para poder ser o campeão? Olha, Januário... Pelo que fez hoje? Não, pelo que fez hoje, não. Aí, pelo que fez hoje, era melhor não disputar nenhum campeonato. Agora, tem condições de vencer o time do Vasco, como não tem? Se jogar direitinho, se jogar certinho, se jogar sem zagueiro com distensão, que eu não sei nem se ele está com distensão, mas ele disse aí pro Eli. Se jogar com o meio do campo um pouco mais inteligente, vai ser difícil. Mas pelo menos tocando um pouco mais fácil, tá certo? Sem ignorar os dois, olha aí. Tem nada não. Sem ignorar os seus dois de frente, principalmente o seu artilheiro, tá certo? Que é o Ezio. Ele tem possibilidade de vencer o próximo jogo e até vencer o outro. Muito bem. Agora, aí ó, pelo lado do Vasco, será possível isso? Será que o Vasco vai largar? Que já está com um pedaço da taça na mão, né? Pelo menos a tampa da taça já está na mão do Vasco. Não acredito que o Vasco largue. Como disse o Eli, basta o empate para o Vasco. O Vasco não vem no domingo para o empate. Ele vem jogar normalmente. O empate é um handicap a seu favor. Perfeito? Ele tem o artilheiro da competição, ele tem um bom meio do campo, marcador e um pouco talentoso. Perfeito? Tem uma boa zaga que hoje não falhou. Hoje marcou muito bem. Tem falhado em outras oportunidades, mas hoje marcou muito bem. Tá certo? E se você pegar de cabo a rabo, se me permitem a palavra, tá certo? Olha aí. Se me permitem, de cabo a rabo, o Vasco mereceu, perfeito? Chegar onde chegou e com um pedaço da taça na mão. Porque só o primeiro turno ele tinha que ganhar tranquilamente. Ele perdeu os 2 últimos jogos, todo mundo sabe, tá certo? Que nem ele sabe como perdeu, e muito menos o torcedor. Então ele chegou praticamente no primeiro turno, afinal, perdendo 2 jogos, senão ele disputaria o título. Está aí, ganhou a final dessa Copa Rio contra o Fluminense e hoje vence o Fluminense merecidamente, embora jogando em cima dos erros do time do Fluminense, que foram muitos, hein? Principalmente lá na retaguarda. E Gerson, domingo o Fluminense sem o Macalhão no meio campo. 46,5 vai terminar o clássico no Maracanã. O Vasco larga na frente e muitos corpos na frente do Fluminense na decisão do Campeonato Carioca de 1993. Está a 1 ponto e ainda tem 4 para disputar. Está a 1 ponto do bicampeonato em 1993. Vai à luta, o Fluminense não se entrega. Julinho trabalha a bola na meia direita. Aí Júlio César arma o cruzamento. E ganhando domingo, empatando simplesmente, sendo campeão, o Vasco vai levar além da taça da federação, leva o troféu Bandeirantes Carioca. Um troféu maior que o Gerson, na altura, claro. É como se fosse uma corrida de 100 metros. O Vasco larga com 75 metros na frente e o Fluminense larga do 100. É isso que vai acontecer. E um corredor mais veloz largando muito na frente. Você imagina o que vai acontecer domingo aqui no Maracanã. Aliás, a torcida do Fluminense eu acho que nem vem. Ou você acha que ela vem, Gerson? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o torcedor deve comparecer sempre, né? Porque é um espetáculo. Perfeito? E de repente o Fluminense pode até sair desse sufoco e ganhar o jogo agora. Agora, olha aqui. Não deu certo não, hein, Edinho? Presta atenção, hein? Marcelo Barreto, nessa função que você botou aí, não deu certo, não. Presta mais atenção nesse negócio aí. Vamos lá, hein? Vamos lá. Lira dominando na ponta esquerda, Giovani chega contra ele. Marcelo Barreto recebe com dificuldade. 48 minutos, 3 além da hora. Já tomou Vasco. Vai a luta Hernandes. O garoto do Alegrete vai embora. Rasgou no meio, pode pintar até o terceiro. Limpou, bateu pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Ricardo Pinto, mas vou te contar, foi uma descida fantástica do garoto Hernandes, não, Adson? Ele foi costurando, carregou bem a bola, praticamente sem combate direto, fuzilou, passou raspando, ali triscou a trave
um bom ataque, quase que o Vasco aí sai com 3 gols do Maracanã hoje, hein? Amanhã, nesta sexta-feira, portanto, 10 da noite, Phoenix Suns e Chicago Bulls, Luciano do Vale e Edivar Simões, mostrando para você ao vivo com exclusividade em todo o Brasil, o melhor do basquetebol da NBA, o melhor basquetebol do mundo. Você vai acompanhar nesta sexta-feira. E agora foi engraçado, as duas bolas caíram na geral, nenhuma das duas voltou. O árbitro está pedindo ali para o Margarida diz, acabou a bola, eram só duas, não tem mais, né, Adson? Torcedores do Vasco, botou a bola. Os vascaínos aqui na geral pegaram a bola, estavam aqui brincando, mas um policial se aproximou, a bola voltou para o campo. Estamos com 49 minutos, também não há motivo para tantos acréscimos mais. Pode acabar, Zé Roberto Reich. Vai terminar o jogo no Maracanã, Vasco da Gama 2, dose dupla de Valdir, Fluminense 0, terminou! Deu Vasco no primeiro jogo da decisão. Bandeirantes, o canal do esporte.